A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Ótima noite para todos. Chovendo um pouco, mas seguimos aqui com a série Generais de Deus. Agora falaremos sobre o homem citado por um homem de sinais e prodígios notáveis, cujo nome era William Bryan. William Bryan nasceu no ano de 1909, vindo a falecer no ano de 1966, com aproximadamente 54 anos de idade. William Bryan, ele vai vir de uma família muito pobre mesmo. A história vai narrar que entre os pobres da localidade a qual ele nasceu, ele era o mais pobre, não chegando ao ponto de não ter uma blusa, uma camisa para poder vestir. As roupas sempre muito surradas. A sua mãe, quando concebeu, tinha aproximadamente 15 anos de idade, o seu pai 18, e eles viviam em uma pequena cabana. A história vai narrar que o William Bryan, assim que nasceu, todos que estavam próximos àquela localidade viram quando a sua mãe, a mãe da menina, abrir a janela, que como que um raio de luz repousara sobre aquela criança. Era um sinal já de início do plano que Deus tinha para a vida dele. William Bryan, ele vai se notabilizar no meio cristão pelos prodígios, pelos milagres. Mortos ressuscitava, e ele, apesar de ser muito usado por Deus, o teu chamado, a qual Deus pusera sobre a vida dele, a qual ele recebera, ouvindo, segundo a história narra, da boca de um anjo, dizendo para ele que quando a mão dele tremesse era sinal que havia enfermidade, e a enfermidade seria curada a partir do momento que ele orasse pela pessoa. Porém, ele vai questionar com esse anjo, dizendo que por ele ser pobre, pela família dele não ter expressão, as pessoas não aceitariam de maneira nenhuma que ele estivesse em eminência, ou seja, que ele conseguisse fazer esses sinais. Eles não seriam aceitos. Porém, o anjo vai dizer para ele que acompanhado a este dom viria outro, a qual seria o dom de revelação, a qual seria revelado segredos para ele, a qual somente a pessoa a qual estava para ser curado sabia. William Bryan, ele vai seguir dentro da doutrina batista. Ele, a princípio, ele era semi-analfabeto, tinha uma certa dificuldade na oratória, porém, naquilo que estava incumbido concernente aos dons de Deus, ele era um fenômeno no seu tempo. A história vai narrar que aos 21 anos de idade ele vai casar-se. Desse matrimônio, ele vai ter 2 filhos, um menino e uma menina. Não muito tempo depois, a história vai narrar que ele vai estar sobre uma igreja do segmento batista e ele vai ser muito bem sucedido. Porém, os da sua igreja não gostavam muito do movimento pentecostal, reprovavam demasiadamente o mover do Espírito, pois acreditavam que isso era desnecessário, e as pessoas ficavam rolando e pulando desnecessariamente. Porém, William Bryan, em um dado momento da sua vida, ele tentou até relutar contra o seu chamado. Ele vai ser guarda florestal, ele vai ser boxeador, até que chegou um momento que ele vai, voltando de um dos seus trabalhos, ele vai passar por um lugar onde ele vai contemplar uma alegria muito grande. Era o povo do movimento pentecostal prestando um culto a Deus. Ele vai ver um culto diferente e vai sentir-se atraído. Quando ele se identifica como um ministro do evangelho naquele lugar, aquele povo sente o desejo de ouvi-lo. Porém, ele era muito tímido e recatado. E ele sentia-se muito triste porque ele estava com uma calça a farrapos de algodão. Então ele não queria de maneira nenhuma, de forma alguma, participar, nem tampouco subir no púlpito. Nesse momento, ele estando sobre a plateia e por ser desconhecido, o povo procura quem é a pessoa a qual o palestrante está chamando no púlpito, o pastor está chamando no púlpito. Até que um moço pergunta para ele, aonde será que está esse rapaz que estão perguntando no púlpito? Ele diz, sou eu. Quando ele diz sou eu, o homem que está
ao lado dele o aponta para aquele que está sobre o púlpito, até que ele vai lá na frente, e quando ele prega, as pessoas são tocadas de uma tal forma por Deus, que todos os ministros ali os convidaram para que ele fosse às suas cidades pregar. Eles não sabiam, não tinham a mínima ideia que ele era um pastor batista. E nesse tempo não era comum uma situação dessa. Haja vista a dissensão doutrinária que havia entre eles. William, com o passar do tempo, ele vai chegar em casa muito feliz com esses convites. Porém, quando a sua esposa sabe disso, fica alegre. Porém, a tua sogra, que era uma seguidora da Igreja Batista, ela não vai concordar e vai influenciar ele e a sua esposa a não ir. Nesse momento, eles estão morando em Orion. Porém, nesse tempo, os rios vão transbordar e vai acontecer a maior perca da sua vida. A sua mulher, que agora acabara de ter a sua mais nova filha, vai contrair uma doença. A sua filha também. A cidade vai ser inundada e ele vai ficar longe da sua esposa e da sua filha. Quando ele consegue encontrar sua esposa e a sua filha, ele vai chegar até o local onde a esposa está. A esposa está à beira da morte. Ele agarra ela, sacode e pede a Deus para deixar ela falar uma última palavra. Ela olha para ele e diz: por que tu fizeste isso? Eu já estava chegando perto de casa, ela estava indo para o céu. Ele se despede da esposa, logo após a esposa falece, e não passando muito tempo, a sua filha também falece. Dentro de um dia, ele perde a sua esposa e perde a sua filha, ficando apenas com seu primogênito. A história vai narrar que Brian ficou muito triste e abatido com isso. Porém, ele continuou o seu ministério. Ao seu ministério, pessoas do segmento unicista acreditavam que somente Jesus era Deus, e pessoas também trinitaristas, que acreditavam na Trindade, vieram para junto dele. Ele acreditava, apesar de não ter uma cultura muito grande, apesar de não ter muito conhecimento, haja vista que ele era semi-analfabeto, isso foi uma queda muito grande para o ministério dele, porque ele queria abraçar a parte do ensino, a parte de ser mestre, sendo que Deus chamou ele para o campo da cura. Ele vai conseguir unir esses dois segmentos. Gordon Ledson vai estar com ele, Lindsay vai estar com ele e vai administrar toda a parte jurídica do ministério dele, pois o ministério dele estava numa ascensão muito grande. Ele já tinha ido para a Europa, ele tinha ido para a África do Sul, ele tinha feito grandes eventos. O ministério dele começou a ser soprado aos 4 cantos. O seu folheto, a sua revista de circulação alcançara muitas vidas. Porém, com o passar do tempo, ele começou a entrar em assuntos embaraçosos. Apesar de ser o homem da cura, ele agora vai querer, por conta própria, entrar para o campo do ensino. Os sinais, com o tempo, pararam de acontecer. Os prodígios acabaram de acontecer. O orgulho dele começou a destruir, porque aquele que era o braço direito, haja vista, muitas das vezes ele não pregava. Algumas vezes ele pregava, mas na maioria das vezes ele não pregava. Os da equipe que pregava, e ele fazia a oração por libertação. A libertação muitas das vezes não proporcionava a cura, mas mantinha aquele que recebia a cura liberto e apto para o céu. Ele acreditava também, William Bryan acreditava também, que era necessário que as pessoas se arrependessem dos seus pecados para assim serem de uma vez por todas curadas. Ele não dizia que a pessoa que tinha pecado não poderia ser curada. Sim, ele dizia que a pessoa que tinha pecado poderia ser curada. Porém, ela sendo curada, tendo pecado, o pecado faria com que o mal retornasse sobre a vida da mesma. Ele vai entrar em ascensão. O seu ministério vai dispor de muitos recursos. Com esses recursos, vai vir muitas pessoas ambiciosas para junto dele. E ele vai desprezar Gordon Lindsay e vai fazer com que ele saia do ministério. Lindsay vai sair do seu ministério e essa vai ser um dos maiores fracassos da vida de William Bryan, o homem de sinais e prodígios notáveis. Vai ser o grande fracasso do seu ministério.
Pois aquele que administrava, aquele que não só era um administrador, mas era um fiel, um amigo, uma pessoa honrada, agora foi desprezado e jogado fora. E aqueles que ficaram não estavam com ele pela amizade ou pelo amor ao ministério. Estavam com ele, pois o ministério dele dava uma projeção muito grande e muitos recursos para aqueles que estavam à sua volta. Ele não aceitava nenhum recurso do ministério. Apesar do ministério ser famoso e grande, ele não queria recurso. Ele acreditava que para servir a Deus tinha que se servir na simplicidade. E haja vista que ele vai trazer pessoas para si pela sua humildade, pela sua simplicidade. Quando ele estava sobre o púlpito, pessoas queriam estar junto a ele e eram tocadas e curadas pelo mover do Espírito. De fato, a mão dele tremia. De fato, ele revelava coisas notáveis. De fato, ele era um instrumento de Deus. Mas a partir do momento que ele se desviou do seu chamado, que era o chamado do avivamento, o chamado para a cura, e o seu ministério começou a entrar numa decadência muito grande. Aqueles que eram 70 ministros agora passaram a ser apenas 12. As contas começaram a chegar, a Receita Federal dos Estados Unidos começou a bater em cima dele, ele contraiu uma dívida muito grande, haja vista os grandes desvios, desfalques que eram dados ao seu ministério, ele começou a ficar desacreditado. O final da sua história é muito triste, pois ele confiou em demasia naqueles que ele não poderia confiar, e ele tentou fugir do seu chamado. Ele tentou ser um mestre, enquanto Deus tinha para ele o chamado de ser alguém que seria usado em prodígios e maravilha. Ele vai entrar em assuntos concernentes ao divórcio, ele vai dizer que a mulher que era maldita, o homem não era maldito, e vai dizer que uma hora a mulher se divorciando do homem, ela tinha que ficar solteira para sempre. Porém, o homem poderia casar-se novamente. Do segmento de Brian, vai surgir os Brianitas, que eram considerados os mensageiros, uma igreja que existe até os dias de hoje. Ele vai entrar numa decadência muito grande, pois entrou por caminhos embaraçosos. Um dos seus amigos, o próprio Ladson, o próprio Gordon Lindsay, vai dizer no final da sua vida que Deus, por infinita misericórdia, colheu o William Bryan para não o perder, porque ele se desviou daquilo que Deus tinha para a sua vida. Ele tentou, antes de conhecer a Deus, fugir para os trabalhos seculares. Quando ele conseguiu ser alcançado por Deus, e Deus mostrou para ele que era necessário ele manter-se firme, ele conseguiu cumprir tudo que Deus tinha para a sua vida. Porém, no final da sua história, ele entrou em decadência e levou muitas pessoas a tropeçar juntamente com ele. Ele começou a entrar por assuntos embaraçosos, como a existência do mundo. Ele não concordava em haver debates entre os unicistas e os trinitaristas, porque ele acreditava que cada um poderia ter sua visão teológica concernente a todas as coisas. Porém, desde que se respeitasse a comunhão e o amor um para com o outro, mas no final da sua vida, por querer se fazer mestre, sem ter se preparado para isso, sem ter sentado para aprender, agora ele queria estar de pé para ensinar. E Deus, que nunca disse isso para ele, nunca confirmou isso sobre a vida dele, se entristeceu. E Deus, de fato, o tomou para si. Aos 54 anos de idade, ele vai descer à sepultura após um acidente automotivo. No momento da sua morte, no momento do acidente, a sua esposa estava morta. O seu filho vai narrar isso, a sua segunda esposa, porque ele contraiu um segundo matrimônio após a morte da sua primeira esposa. Ele vai colocar a mão sobre a esposa e vai pedir a Deus que faça com que o espírito dela volte. E ela vai voltar milagrosamente à vida. Porém, ele vai para o hospital e ele não resiste. Não é uma análise crítica da vida desse grande homem de Deus que ganhara muitas almas, mas é uma reflexão para nós, que venhamos ficar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Se é louvar, louvemos com todo o nosso coração. Se é pregar, que venhamos pregar com autoridade. Se é ensino, que haja dedicação no ensino. Se é apacentar, que seja feito com zelo. Se é orar, que se ore com fervor e com toda fé. É necessário que
que aquele que se aproxima de Deus entenda que ele é galardoador daqueles que o buscam. Porém, em Hebreus vai dizer que Deus, ele é fogo que consome. Não podemos apenas dizer que Deus é amor, mas ele também é fogo que consome. William Bryan, o homem de sinais e prodígios notáveis. Porém, que como todo ser humano, em algum momento da sua vida tropeçou. E para que Deus não o perdesse, Deus o tomou para si.